Som. Olá, bom tarde, boa tarde, bom dia, o que for. Nunca sei se meio-dia é tarde ou é dia. As coisas da vida que a gente se pergunta, não é mesmo? Bom dia, um feliz sábado para você que está aqui na Underway. Para mim é um privilégio estar podendo pregar mais uma vez aqui para vocês. E, como sempre, uma honra, um privilégio, mas também, principalmente, pelo fato de, ela vai odiar, obviamente, de ter a sua própria esposa te traduzindo, né? Então, quando a Carol começou a traduzir, vocês estão ouvindo, né? Então, eu comecei a me perguntar algumas coisas. Por exemplo, quando o pregador está falando do tradutor, o tradutor fala em primeira ou em terceira pessoa? Não sei, acho que vocês provavelmente nunca pensaram nisso, mas é uma das coisas que eu fico me pensando. Então, tipo assim, às vezes eu fico me pensando isso, mas também eu gosto da minha vida. Eu quero dormir em casa hoje, então eu não vou fazer tantas piadinhas com ela, tá bom? Mas Então, gente, mais uma vez é um privilégio estar podendo falar aqui para vocês. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante na série Primeiro Deus, que já está aí na tela. E só para a gente lembrar um pouquinho do que a gente tem conversado até agora nessa série, primeiro a gente falou sobre Primeiro Deus e o tempo. O pastor Bruno pregou sobre esse tema. Depois veio o nosso, que eu já esqueci o nome, o psiquiatra, qual que era o nome dele? César, isso mesmo, César, falando sobre primeiro Deus e problemas. Depois, semana passada, tivemos nosso querido Tiago Alves falando sobre primeiro Deus e as finanças. E hoje nós falaremos sobre um assunto bem gostosinho, que é primeiro Deus e relacionamentos, né? Mas a gente vai estar tomando um approach diferente aqui. Basicamente, eu farei todo mundo sair daqui fazendo uma DR com o seu parceiro, com a sua parceira, bem legal. Talvez teremos crises? Talvez. Eu espero que não. Não, estou brincando. Mas o que eu quero fazer hoje é um approach um pouquinho diferente, fazendo a gente refletir um pouco sobre os nossos relacionamentos que a gente leva na nossa vida, né? Geralmente, quando a gente fala sobre relacionamentos, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o nosso relacionamento conjugal, certo? Nosso relacionamento marital, fala em espanhol, eu acho, né? E geralmente essa é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Porém, a Bíblia própria fala que nossos relacionamentos são interpessoais também. Qual o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, ou qual o relacionamento com seu amigo, sua amiga, vizinho, pessoa que você vê uma vez na vida, também acaba sendo um relacionamento também. E é isso que a gente vai estar estudando hoje. Como tem sido a nossa abordagem, nosso approach nesses tipos diferentes de relacionamento, e o que a mensagem bíblica nos fala de como devemos nos portar, de como devemos nos relacionar com essas pessoas também. Tá bom? Mas antes, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos lá? Oremos? Pai querido que está nos céus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos recebidas. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor já está entre nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor derrame seu Santo Espírito aqui conosco, que ao abrirmos a sua palavra, possamos entender as suas verdades, os seus princípios, e que possamos também, Senhor, assim, colocar em prática na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, maravilha. Eu gostaria de começar fazendo uma análise do meu papel aqui, levando a gente a refletir, tá bom? Não sei se vocês... Quantos aqui já assistiram aquele seriado que passou no Brasil por muito tempo, chamado Eu, a Patroa e as Crianças? Quantos aqui já assistiram? Nossa, achei que ia ter mais, gente. Mas eu e a Carol, a gente gosta bastante desse seriado, demais. E já tem algum tempo que eu e a Carol, nos almoços, a gente tem assistido seriados antigos.
Então a gente pega, tipo, seriados que a gente gosta. Friends, How I Met Your Mother, The Office. E a gente descobriu que no Netflix agora, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem o Eu, a Patroa e as Crianças, só que na versão original, que é My Wife and Kids, né? Só que assim, você que... Peço desculpa aos nossos estrangeiros aqui, mas você que é brasileiro e você cresceu assistindo os seriados, desenhos dublados, você sabe que é diferente, né? Você sabe que é diferente. E nesse seriado não é diferente. Tem vários, esqueci a palavra em português, mas vou falar em inglês, catchphrases nesse seriado, que são bem impactantes, são bem legais. E tem um episódio que é o Michael e a Jay, eles estão muito bem no relacionamento deles, felizes e contentes, só que daí a Jay tem a brilhante ideia de levar eles para um psiquiatra de relacionamento, tudo mais e tal. E aí, eles estão muito bem, e esse psiquiatra, ele fala basicamente assim, eu não sou o seu amigo. Se você não pegou essa frase aí, você não é tão fã assim. Mas ele fala de uma maneira bem assim, eu não sou o seu amigo. Bem assim. E aí, ele acaba fazendo o casal, o Michael e a Jay, cavar bem profundo no relacionamento e acaba que depois desse encontro com o psiquiatra, eles saem brigados, totalmente. Ela falando quão careca ele falando quanto ela snoring, ronca, né? E saíram brigados, né? Eu pretendo fazer um melhor trabalho do que esse psiquiatra, né? Mas a minha função aqui é fazer a gente justamente refletir no quão profundo têm sido os seus relacionamentos, não apenas conjugais e próximos, com pessoas próximas que você tem, mas também com as pessoas onde você tem a missão e o objetivo de pregar o Evangelho para. Então, como tem sido esse relacionamento com as pessoas que você tem pregado o Evangelho? Esse é basicamente o objetivo que a gente tem aqui hoje, tá bom? O primeiro versículo que eu quero ler, o primeiro texto bíblico que eu quero que a gente leia hoje, é justamente esse, Mateus 22, 37 ao 39, que diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Bom, acabou o sermão, basicamente é isso. Tchau, galera, até sábado que vem. A gente já cansou de ouvir esse verso, a gente já cansou de ver esse verso, assim também como Mateus 28, 19 a 20, a gente já viu várias vezes esse verso. E a gente já sabe de decor e salteado esse verso, né? Que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, a gente já sabe disso. Mas a minha pergunta é, quão tem sido a sua frequência em colocar isso em prática na sua vida? Como tem sido esse relacionamento de amor que você tem levado com as pessoas que você ama, mas também com as pessoas que você não ama, com as pessoas que você tem dificuldade em ter um relacionamento. Afinal, esse verso está falando apenas para as pessoas que são próximas a mim, ou ele está falando para todo mundo? Você tem amado também, ou buscado ter um relacionamento com pessoas que você odeia, que você vê, que você vai trabalhar no dia e você fala, putz, eu vou encontrar essa pessoa de novo. Por favor, Senhor, eu não quero lidar com essa pessoa hoje. Eu não estou bem, não dormi bem, entendeu? Eu não quero lidar com essa pessoa hoje. Como que tem sido o seu relacionamento com esse tipo de pessoa também? Porque, afinal, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que o mandamento é para você também ter um tipo de relacionamento com essa pessoa também. Como tem sido esse tipo de relacionamento com essa pessoa? Entendeu? Então, a partir disso, fica justamente a reflexão dos nossos relacionamentos com o nosso próximo, né? Mas, antes da gente analisar também esses relacionamentos que a gente tem tido com o nosso próximo, o que a gente tem que fazer primeiro é ver como está o nosso relacionamento com Deus.
né? Esse verso, justamente, ele fala o primeiro mandamento, que é o nosso relacionamento para com Deus. Amar Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua mente, e pega justamente todas as áreas possíveis suas que você tem que amar a Deus. Você tem que amar a Deus de forma completa, né? Mas eu gostaria de fazer a gente pensar no seguinte aspecto, que é: como que é o relacionamento de Deus para com a humanidade, de uma maneira geral? Como que vocês imaginam isso? Eu imagino, e a primeira palavra que vem na minha mente, ela é tóxica. Para mim, é um relacionamento puro tóxico. Fazendo aqui justamente uma análise puramente lógica e psicológica e psiquiátrica. É um relacionamento tóxico, tá bom? Porque a gente não lembra do nosso tamanho. Frequentemente, a gente acha que a gente é sempre mais do que a gente realmente é. E sábado passado eu estava conversando com o nosso querido amigo Saulinho Maranhão, um gênio. Vocês já sabem disso, já, obviamente, né? Mas eu estava dando carona para ele, eu perguntei: Saulinho, por favor, me descreva em palavras astronômicas fisicamente falando, né? Falei certo? Então tá bom. O tamanho da humanidade perante o universo. E aí ele falou assim: cara, o Saulinho é muito humilde, né? Saulinho é muito humilde, mas ele falou: tem um cara chamado, esse cara aqui, Carl Sagan. Eu, obviamente, mesmo que o Saulinho ele é humilde, eu risquei o nome do cara, porque eu não considero que foi esse cara que falou isso, mas foi o Saulinho em sua pura inteligência e magnitude, né? Mas, justamente, olha só o que fala. As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O que é esse pontinho de luz pálida? O Carl Sagan, só dando contexto, que ele pega uma imagem de uma preta e um pontinho de luz pálida ali, no meio. E ele continua: o nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta vastidão, não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios. Olha aí. Carl Sagan, ele é cético e fala: ó, gente, a gente se acha tanta coisa, mas a gente é tão minúsculo, tão insignificante, que eu não vejo esperança para a gente de que alguém venha nos tirar dessa situação que a gente colocou, ou de salvar a gente de nós mesmos. Mas, graças a Deus, nós temos. Amém? Nós já sabemos disso, nós temos essa esperança, né? Porém, isso é uma reflexão que acho que a gente não faz o suficiente. A gente constantemente, principalmente no mundo de hoje, a gente tem várias reflexões e pensamentos com relação ao quão importante nós somos hoje. Quão importante é a sua opinião, quão importante é você para o mundo, quão poder você tem para mudar o mundo hoje. E constantemente é colocado na humanidade, em indivíduos, o poder que, na verdade, realisticamente falando, psicologicamente, psiquiatricamente, não existe. Não tem. E a gente coloca essa ilusão em nós mesmos, achando que muitas vezes a gente tem esse poder, só que, através mesmo da própria Bíblia e da perspectiva que nós temos de universo, ela não tem. Nós somos seres insignificantes, somos menos do que o grão de areia da praia perante o universo, e constantemente a gente acha que é tudo, que somos tudo que poderia existir. E, voltando agora nessa questão tóxica, né, que, fazendo essa análise psicológica e psiquiátrica, nossa relação para com Deus, ela é puramente tóxica. Por que isso? Vamos analisar primeiro esse relacionamento de Deus para conosco, né? O que nós damos para Deus e o que Deus dá para nós? Vamos lembrar, então. O que Deus deu para poder nos salvar? Ele foi lá e
deu seu único filho, sacrificou tudo aquilo que ele tinha, sacrificou a coisa mais importante para poder salvar a gente, deu seu único filho. Esse filho veio, não apenas morreu, mas sofreu as maiores humilhações que a humanidade poderia fazer com uma pessoa. Passou por tudo aquilo que ele passou para salvar a humanidade e ainda sabendo de que essa humanidade, ela ainda, a maioria esmagadora de todos os seres humanos que viveram na Terra por todos os tempos, não seriam salvos. Por quê? Por vários motivos. Eu não acredito que Deus existe. Eu nem acredito que Jesus veio a essa terra e morreu por mim. Talvez, se ele veio, arqueologicamente falando, ele apenas foi um homem que falou coisas bonitas e tudo mais. Mas eu não acredito que Deus existe, não acredito que Deus tenha feito tais coisas para poder salvar, porque muitas vezes também a própria humanidade nem acredita que tem algo de errado com ela. Nessa imaginação que muitos de nós seres humanos temos, dessa tamanha importância e ilusão que nós temos de relevância, a gente acha que não precisa de alguém superior a nós. A gente acha que estamos muito bem com nós mesmos e contradizemos justamente a reflexão que Saulo Cantanhede faz nesse slide. E que não tem ajuda, que não há indícios de que vá chegar ajuda de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Porém, amigos, eu gostaria que a gente fizesse, já fazendo essa análise bem realista mesmo, basicamente nós não somos nada perante o universo. E achando que somos tudo, o que faz de nós, então, termos um relacionamento com Deus? Primeiro, por causa dele. Essa é a primeira coisa. Mesmo com todos esses indícios, mesmo com todos esses pontos sendo falados aqui, de que nós não merecemos um ser do tamanho de Deus infinito, que vem até nós, se morra para nos salvar, sabendo de todas essas porcentagens, esses dados, nós não merecemos. Nós não merecemos ter esse relacionamento. Porém, Deus, Ele quer ter esse relacionamento. E por Ele querer ter esse relacionamento, já é o suficiente. O problema está, queridos, é que muitas vezes nós não queremos ter esse relacionamento. Muitas vezes, até nós, aqueles que acreditamos que Deus exista, nós focamos muito mais em coisas que são minimamente insignificantes e damos tanta atenção a essas coisas que nós nos esquecemos constantemente do sacrifício que esse ser magnífico, infinito, fez para poder ter esse relacionamento para conosco. Né? E o que esse ser chamado Deus pede de nós? Para que nós tenhamos relacionamento também com seres semelhantes a nós. Para que tenhamos relacionamento com pessoas que não conhecemos, mas que estejam partilhando dessa busca por alguém para salvar elas delas mesmas. E é isso que Deus pede. Porém, nós voltamos sempre caímos na mesma armadilha. Né? Eu não gosto dessa pessoa, então não vou ter um relacionamento com ela. Essa pessoa fez isso para mim 300 anos atrás e eu peguei um ranço do caramba nessa pessoa e não quero. Simples assim, não quero. Só um parênteses, a gente muitas vezes usa esse não quero como uma forma de dando tanto poder a ela que a gente justamente volta cair nessa armadilha de que a gente acha que tem algum poder. Né? Fecha parênteses. Mas, eu gostaria de fazer uma análise também, que é justamente essa aqui. Os tipos de relacionamento que a gente tem. A gente pode resumir, obviamente, é muito mais abrangente do que isso, mas a gente pode... Mas a gente pode basicamente resumir nessa batalha entre relacionamentos convenientes e relacionamentos vulneráveis. Né? O que são relacionamentos convenientes? Basicamente, relacionamentos convenientes são aqueles relacionamentos onde eu não coloco muito esforço para desenvolver ele. Então, muitas vezes são pessoas que
eu trabalho, ou muitas vezes é um vizinho, ou pode ser uma pessoa, um parente distante, enfim, são vários exemplos que a gente pode estar dando aqui, mas eu não coloco esforço nesse tipo de relacionamento. Por quê? Não me interessa, não quero, não me favorece, não cresço, não... Entendeu? Então, porém, esse relacionamento conveniente, ele não me ajuda a desenvolver, mas ele tampouco me ajuda a cumprir a minha missão de me relacionar com uma outra pessoa. Eu considero uma outra pessoa totalmente descartável, a pessoa não agrega nada para mim, então eu não vou agregar nada para ela também. E isso, justamente por não me servir, eu não quero. Então, apenas um relacionamento puramente lógico, frio e por aí vai. Porém, esse tipo de relacionamento conveniente, ele é muito, mas muito confortável. Eu não estou me expondo, eu não estou me relacionando com essa pessoa a um nível de, como eu vou explicar um pouquinho mais, de amar essa pessoa e de desenvolver certas afinidades e intimidade com ela, e eu estou no meu canto, a pessoa está no canto dela, eu falo oi, bom dia, boa tarde, acabou, fui para casa, e é isso. Até a próxima vez. E é muito confortável. Porém, do ponto de vista, de novo, de missão que nós temos, ele é totalmente contrário àquilo que Deus nos pede. Agora, o relacionamento vulnerável é onde você se coloca em uma posição de vulnerabilidade, de fragilidade, onde você coloca alguma coisa sua que você tem a possibilidade de perder. Então, por exemplo, isso acontece em um relacionamento vulnerável com a pessoa que você ama no casamento. Eu estou me colocando numa posição porque eu amo essa pessoa, porém ela pode me dar também alguma coisa que eu preciso. Pode me ajudar com as minhas inseguranças, com a minha fragilidade. Porém, há sempre a possibilidade de que essa pessoa que eu amo, que eu aprecio, que eu tenho intimidade com ela pode me magoar, pode me fazer sofrer. Divórcios estão aí, né, para nos dizer como isso acontece, né? E, nessa posição de vulnerabilidade, eu entrego mais, eu me disponho mais, eu me esforço para fazer com que esse relacionamento funcione. E aí, por isso, eu me coloco em uma posição de fragilidade. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, meus queridos e queridas, é: qual que é o tipo de relacionamento que Deus tem para conosco? É conveniente ou vulnerável? Qual que é? É vulnerável, com certeza. Na verdade, não há pessoa, não há ser no universo que se vulnerabiliza mais do que Deus no seu relacionamento com o ser humano. Nem a gente, tentando o máximo que nós podemos, num relacionamento vulnerável, podemos entregar tanto quanto Deus entregou e entrega nesse relacionamento que Ele quer com a humanidade. É isso. Porém, a gente volta na mesma ilusão que a gente tem falado aqui. Essa questão de, não, eu quero confortável, não quero me envolver com muita gente, porque, não me ajuda, não estou de boa. Porém, um relacionamento de amor, amai a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a vossa alma, de toda a sua mente, e amai ao próximo como a você mesmo, ele não é confortável, ele não é fácil, ele não é simples, ele não é nada disso. Você precisa se esforçar, você precisa se entregar de corpo e alma, e sim ser vulnerável e frágil, para que esse relacionamento ele possa funcionar. Porque é na vulnerabilidade e na fragilidade de dois que gera alguma coisa. É onde você e uma outra pessoa se encontram, onde vocês se consertam, onde vocês se ajudam e onde vocês buscam a Deus juntos. E é muito fácil eu falar também nesse relacionamento de casal, justamente porque é uma coisa muito comum. Agora, quanto você também tem se tornado vulnerável em relacionamento com pessoas, amigos, vizinhos, pessoas do trabalho,
que você também tem a missão de levar esse amor de Deus para pessoas e também, muitas vezes, conduzir essa pessoa a ter um relacionamento vulnerável com Deus também. Como que tem sido isso para você? E eu gosto muito de uma passagem que eu estava estudando ela até pouco atrás e eu peguei essa aplicação, essa possível aplicação, que é justamente a parábola da videira. Né? A parábola da videira, a gente lembra dela, né? A gente sabe ela também de cor, assim como a parábola do bom samaritano, assim como a parábola do filho pródigo, a gente sabe dela de cor salteado. Porém, a gente constantemente se esquece das aplicações e do que ela ensina em termos também de relacionamento e em termos de vulnerabilidade também. Vamos abrir, você pode abrir também a sua Bíblia em João 15, eu vou ler aqui alguns versos-chave para a gente ter essa análise, tá bom? João 15, vamos lá. Primeiro verso que eu gostaria de ler para vocês é justamente esse, João 15, 5, que fala: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pretty straightforward, muito claro, muito objetivo, é isso. Bem simples, tá bom? Se você está com Deus, você está conectado a Ele. Se você não está com Deus, você não está conectado a Ele. Se você está conectado a Deus, você gera fruto. Se você não está conectado a Ele, você não gera nada. Puramente simples e puramente objetiva essa passagem. Entendeu? Agora, uma outra questão que é, ramos também estão interconectados. Não é apenas o ramo que está conectado ao caule ou à videira, mas também os ramos se interconectam para gerar fruto. Né? Então, olha só, uma outra... E aí a gente pode ir... Eu não tenho mais muito tempo, então já indo para os finalmente, a gente pode também ler esse verso aqui também. E Deus... João, ele nos lembra justamente do mesmo verso que Mateus ele fala. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muitas vezes a gente se esquece do nível de dificuldade que isso é. Se é difícil muitas vezes amar uma pessoa que nos magoa, imagina amar como Jesus nos amou. Isso é de um nível de dificuldade extremo. Porém, Jesus constantemente nos ensina a como demonstrar esse amor. Porque mesmo tendo um amor falho, um amor egoísta, nós temos ainda a capacidade de amar e a capacidade de se relacionar e levar esse relacionamento para que ele gere frutos também. E o outro verso que eu gostaria de ler para vocês é: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Nessa passagem, a gente sai muitas vezes desse escopo de relacionamento com pessoas que realmente amamos, pessoas muito próximas, pai, mãe, irmão, irmã, casais, cônjuges, e a gente sai desse escopo para um relacionamento entre pessoas, amigos, mas também meu próximo, vizinho, coworker e por aí vai. Relacionamento, amor, a gente pode amar a todos. E esse é um dever que a gente tem. Porém, a nossa falha, ela é tão grande em gerar esse amor que a gente precisa da ajuda de Deus. A gente precisa estar conectado à videira para que a gente possa gerar frutos. Em termos de relacionamento, ele faz muito sentido, porque sem Deus, nada funciona. Sem Jesus, nada funciona. Então, a pergunta que eu faço, meus queridos, é: por que bendito a gente continua tentando fazer isso funcionar sem Deus? Porque muitas vezes, muitos dos nossos casamentos, a gente não coloca Deus nele. Porque muitos dos nossos relacionamentos também, a gente muitas vezes nem ora com a pessoa. Quando foi a última vez que você orou por uma pessoa que não fosse alguma pessoa próxima a você? E olha, eu vou mais fundo. Não é nessas rodinhas de oração que a gente faz, tá? Quando foi a última vez que você, por si mesmo, você pegou e falou: não tenho tanto relacionamento com essa pessoa, mas eu vou orar por ela porque ela está passando por isso e essa dificuldade. Quando foi a última vez?
Eu posso dizer por mim que eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Geralmente, eu oro pelos meus familiares, pela minha esposa, pelos familiares da minha esposa, e é isso. E eu tenho falhado nesse aspecto. Mas assim como eu acredito que vários de nós temos falhado nesse aspecto também. Eu acredito que a gente tem, muitas vezes, colocado Deus de lado, a gente coloca Deus numa caixa e a gente só tira dessa caixa quando a gente precisa. Mas relacionamento não funciona assim. Relacionamentos vulneráveis não funcionam assim. Deus, Ele entregou tudo que Ele tinha para ter esse relacionamento conosco, e por que a gente não faz o mesmo? Por que a gente não coloca também a nossa vulnerabilidade nesse relacionamento com Deus? Para que a gente também possa desenvolver vulnerabilidades com outra pessoa. E me entendam, queridos, quando eu falo em vulnerabilidade e fragilidade, eu não falo disso numa perspectiva ruim. Eu falo isso de uma perspectiva onde você se coloca nesse relacionamento entre nós e Deus, dependente de Deus, dependente da videira, para gerar fruto. Vocês entendem isso? Isso é muito importante justamente porque sem isso não funciona. Sem essa conectividade, sem essa vontade que a gente tem de se conectar à videira, isso não funciona. E, concluindo aqui, queridos, eu gostaria de fazer algumas perguntas reflexivas aqui. E eu gostaria de justamente perguntar, quando foi a última vez que você se relacionou com uma pessoa e colocou vulnerabilidade nisso, com uma pessoa que você não gostou? Que você odeia, que você não tem relacionamento? Quando foi? Porque eu gostaria que vocês lembrassem disso. Ramo não tem cor, não tem classe social, não tem dinheiro no banco, não escolhe país, não escolhe nem orientação sexual. Não escolhe. Ele apenas se conecta. Ele apenas se junta para se conectar à fonte máxima que é a videira. O que você vai começar a fazer a partir de agora? Continuar com os relacionamentos convenientes e confortáveis ou escolher vulnerabilidade e fragilidade? Queridos, não espere por relacionamentos perfeitos, porque eles não existem, tá? Jesus pediu para amar aos outros assim como Ele nos amou. Esse é um relacionamento justo? Não. Porque não há possibilidade de podermos entregar o que Ele nos entregou. Porém, o que podemos fazer é tentar agir da mesma maneira que Ele agiu, colocando o outro antes de eu e colocando o próximo antes de mim mesmo. Que essa possa ser a nossa missão a partir de agora, que possamos a cada dia refletir e nos lembrar dessa questão. Amém?